O bairro Centro registra o início do processo de ocupação da cidade de Aracaju. E neste bairro, a Praça General Valadão é um local público de importante valor simbólico por abrigar hoje, em suas 4 fachadas, momentos distintos da história arquitetônica da cidade. A exemplo dos edifícios da antiga alfândega, as linhas de cor da Secretaria de Saúde, a significativa presença do Hotel Palace, cuja volumetria prismática e espacialidade urbana afirmavam um Brasil moderno entre as décadas de 1950 e 1960, e o peso das placas de concreto do edifício da década de 1980. Os anos 50 e 60 do século XX foram marcados por forte expansão urbana, na qual se destacou e se consolidou o eixo de expansão sul, com a ocupação do bairro São José. O bairro São José ele é um espaço que documenta essa história urbana de Aracaju durante o século XX. Né? É um bairro que surge como um novo espaço de moradia para as famílias mais abastadas e depois vai se transformando ao longo do tempo, no final do século XX, então, para um bairro um pouco mais diversificado. Né? Então é um bairro que é um documento dessa história do século XX de Aracaju. Os meus pais moravam inicialmente no bairro Santo Antônio. E quando meu pai teve a oportunidade de comprar uma casa, ele escolheu o bairro São José. E daí nós mudamos. Eu era muito criança, eu sou a mais velha dos meus irmãos, acho que eu tenho uns 5, 6 anos, né? Na realidade, eu penso que nós moramos no bairro, acho que já uns 58, 57, 58 anos. Né? Então a gente praticamente viveu muita transformação. De morar numa rua onde ainda tinha sítio, né? De noite reunir a criançada da rua para brincar de queimado e de esconde-esconde, enfim. E também é um bairro onde a gente se acostumou a ver o moderno, né? Muitas casas já com as marcas da arquitetura moderna. Né? Por exemplo, se eu olhar o edifício do Ateneu, mesmo hoje no estado que ele está, não é um edifício da década de 50, ele já tem algumas marcas, algumas linhas do período moderno na sua construção. Né? Com a definição do colégio estadual, que é dos anos 50, pelo menos, naquela parte voltada para a Praça Gra Cardoso e o lado da rua Vila Cristina, era um L, começaram a surgir uma série de construções mais ou menos modernas, usada o termo aqui como para diferenciar daquilo que vinha sendo construído nos anos 50, 40 e 50, final dos anos 40, começo dos anos 50, em torno daquela região. Então nós temos ali algumas casas no início da rua de Vila Cristina, com a praça, uma casa que foi do Dr. Carlos Faro, do pessoal Sobral, de seu Augusto, do Café Império. Na rua Vila Cristina, ou Leonardo Leite, né, que é o nome mais atual, ela tem uma preponderância de algumas casas modernistas, né, marcadas pelos pilares, né, pela questão dos pilotis, grandes panos de vidro, platibanda. E temos algumas aqui também na Avenida Ivo do Prado. Então é uma arquitetura muito simbólica e que as pessoas começam a achar que o moderno, né, é uma coisa recente que por isso mesmo deve ser cuidado. Mas é um bairro que tem um certo charme, né? Eu acho que é meio que um Copacabana, né? Ele tem essa coisa de mesclar essa arquitetura eclética também ali da Rua Itabaiana, né? Existem ali alguns casarões. Quando eu me lembro que ela foi inaugurada, eu tinha 6 anos de idade.
Hoje eu estou com 61 anos, certo? Então eu fui para casa, eu acompanhei aquela casa. Nos fins de tarde, meu pai vinha, me pegava, certo? Na rua de Pacatuba, que era a antiga casa que nós morávamos, e íamos andando até a Avenida Evilho Prado e para vermos a construção. Então eu vi aquela casa crescer, eu acompanhei o crescimento, eu vi a chegada dos móveis do Rio de Janeiro, porque tudo veio do Rio. E me lembro do dia da inauguração da casa, onde todas as luzes foram acesas, certo? E foi assim, uma coisa que as pessoas passavam, olhavam, sabe? Foi uma novidade em Aracaju. O investimento nessa casa, tanto de meu pai como de minha mãe, e que de alguma forma foi uma certa surpresa quando o projeto que surgiu foi um projeto absolutamente moderno, principalmente no final dos anos 50, né? Era Sergipe, era Aracaju, quer dizer, uma capital do Nordeste, distante do centro cultural do Brasil, mas foi realmente assim, surpreendente. E meu pai também, que era uma pessoa mais conservadora e tal, ter comprado aquele projeto com um entusiasmo enorme. Ali era um jardim que a dona Eugênia cuidava com muito esmero, né? E ela cuidava muito. Então aquilo, ela, além de se ocupar, ela tinha assim uma coisa que era extremamente para ela benéfica, era cuidar da casa, cuidar do jardim. Então a empolgação dos meus pais com essa casa era tamanha que eles realmente contrataram esses designers, né, que o Calheiros, não lembro o primeiro nome dele, foi parar em Sergipe, em Aracaju especialmente, mas eu sei que ele fez uma proposta de cá. Essa proposta evoluiu da proposta comercial para quando ele foi uma segunda vez levando os desenhos de ambiente por ambiente, pensando que eram desenhos incríveis, nessa visão para o futuro dos meus pais, e a casa realmente foi durante muito tempo uma referência em Aracaju. COEPD, Coordenadoria de Apoio Educacional à Pessoa com Deficiência, mas é mais conhecido por CAP. E nós somos considerados, no nosso entendimento, como facilitadores da vida da pessoa com deficiência. Uma casa que tem um diferencial muito grande. É uma casa antiga, e aí eu não sei bem os termos técnicos que são usados, mas é uma casa que tem muitas peculiaridades. Ela é diferente. Diferente até na espessura de suas paredes. É algo que separa a chuva, a água da chuva, do vento da chuva. São espaços abertos. E aí a arquitetura é tão diferente, tão bonita, tão gostosa de se ver, de se sentir, que você fica sentadinha dentro, aquele vento entrando, gostoso. E a água não passa, a chuva não molha. Que é esse espaço que eu acho assim muito pitoresco. Esse aqui. Não sei porquê, mas é claro que os arquitetos, eles sabem dizer o porquê que acontece isso. Mas eu fico aqui, essa aqui é a salinha onde eu costumo ficar para receber alunos, para fazer matrícula. E outro dia aconteceu algo engraçado. Eu estava recebendo uma mãe aqui, que a criança tem microcefalia, e aí a chuva, e ela observou. Ela disse, olha, o vento está forte, mas a água não está passando. É essa estrutura aqui. Ela tem um espaço também na escada, que são tobogós, assim, enormes. Por esse espaço também a gente sente o vento passar de uma maneira diferente. Então, nós que trabalhamos aqui, a gente sente essa diferença. Mas essa casa, ela tem espaços que são maravilhosos para os nossos alunos.
aqui já foi reformado, mas era sempre assim. Aqui a mesa, só tinha festa, assim, era aqui a cozinha, que era o lugar que mais ficava, era aqui, essa cozinha. Tudo era aqui nessa cozinha. E com esse tempo aqui todas as crianças corriam, todo mundo brigava por aqui. Aqui, ali a garagem. Na verdade nunca guardou o carro ali não, sabe? Aí essa salinha aqui foi feita depois, porque aqui era uma árvore, tinha um pé de árvore aqui, ali, aquela plantinha aqui, tinha uma piscina, era uma piscina, só que depois ele resolveu fechar a piscina. E aí depois, muito tempo depois, foi que ele construiu essa salinha aqui, que ficou sendo a sala da televisão, que agora é um quarto. Aqui é um apartamento que ele fez para quando chegasse as visitas, os irmãos dele que moravam fora. Aí aqui tem uma suíte, é o quarto, o banheiro, e assim, ficava a secretária, trabalhava aqui e ficavam ali, certo? E aqui é um outro quarto, tá até fechado, ele pegou com a chave dele. Mas esse quarto aqui servia para o pessoal doente. Tinha mesa que aqui tinha 5 camas, todas 5 com o pessoal que saía do hospital e ela deixava aqui para depois mandar para o interior. E aqui, esse apartamento tem uma história muito bonita. Ele era os irmãos dele que vinham de São Paulo. Tinha um irmão dele, o nome é Zezé Teixeira. Ele só ficava aqui. Quando ele chegava, se tivesse alguém aí, tinha que sair. Porque o apartamento, só que ele só ficava nesse apartamento. Dos donos dessas novas residências tiveram uma origem humilde. Sim, sim, que isso é bem recorrente, assim, principalmente os oriundos do interior, que começam pelo comércio, né? E começam participando do comércio de tio, de primo, e depois formam, como é o caso da Casa Império, né? Café Império, se eu não me engano. Ele veio numa situação de morar na casa do tio. E de repente ele monta o próprio comércio dele, vira um homem de sucesso. Então são pessoas extremamente arrojadas, empreendedoras, se a gente for usar o termo atual, né? Pessoas com muita gana, né? E assim, ao mesmo tempo que eu acho interessante que como isso gera um movimento de, não é só um fenômeno individual, é um fenômeno social. Homens que transitavam não só no mundo político, né, mas no mundo de negócios e cultural, né? O Augusto Barreto, se eu não me engano, na casa ao lado do José Gonçalves, ele tinha também esse lado, vou chamar assim, mais arrojado. Aracaju, a gente diz sempre que é muito pequeno, todo mundo se conhece. Então, quando os amigos, os familiares, quando souberam qual era o imóvel que tinha sido adquirido, então muita gente falava assim, é uma que fica perto do Ateneu? Eu desde muito pequeno eu conheço aquele imóvel. Outros diziam assim, ali funcionou uma clínica, então muita gente conhecia aqui. E muitos diziam assim, foi a casa de fulano de tal, eu já vi, na frente tinha um laguinho. E aí começaram, fazia parte das memórias de muita gente. E aí isso me despertou também, porque fazia parte também um pouco das minhas memórias. Eu acho assim um período muito rico. Eu sou advogado, não sou, mas gosto muito de construção. Então eu sou muito, gosto muito, sou apaixonado pelas formas,
de Brasília, pelas formas do modernismo. E a gente tem um acervo muito grande aqui em Aracaju. No seu processo de adequação da casa para um escritório, quais foram os teus maiores desafios? Primeiro, eu fui convencido que realmente não precisa de alteração, ela é muito bonita do jeito que está, a gente só precisa resgatar o que tinha. Mas qual é o desafio? Se a gente fizer integralmente igual ao que era antes, a gente não consegue, por exemplo, aprovar na prefeitura, porque não teria estacionamento na frente da casa, por exemplo. Integralmente como era antes, os corrimões da escada também não seria aprovado. Então a gente fica nesse desafio entre preservar e adequar. Procurar também materiais iguais aos que existiam na época. É muito difícil você encontrar azulejo. Tem uma pecinha aí que chama-se Regatieri. Eu fui tentar construir, né, porque não existe mais. Então é muito difícil você restaurar porque você não encontra um material igual ou parecido, tanto na qualidade como no modelo. Eu acho que a minha memória do lugar, Centro e São José, é porque eu caminhei muito. Eu acho realmente que a gente precisa se convidar mais a frequentar o bairro, até para incentivar políticas públicas de requalificação dos edifícios, requalificação da área, diversificação dos usos, incentivar mais cafés, restaurantes, cursos de línguas, cursos em geral, né? Tornar aquele bairro pulsante. Ele é muito bonito, identifica Aracaju como cidade pitoresca, né? Uma cidade com ambiência pitoresca. A gente não pode desprezar esse diferencial da cidade, mas a gente tem uma ânsia tanto de crescer, de ser grande, que se iguala a qualquer cidade do mundo e perde a nossa essência, né? E qual o patrimônio do bairro São José? Eu acho que é um pouco isso que eu falei. A ambiência, né? A gente, óbvio, tem que pensar no edifício, na conservação, na manutenção adequada, numa conservação também adequada, né? Intervenções bem feitas, bem pontuadas, né? Pensar nos usos, ou seja, cuidar dos edifícios individualmente, cuidar dos quarteirões, mas principalmente é a ambiência do bairro, que a gente não pode perder, é a galinha dos ovos de ouro, né? E é o que nos diferencia, é a ambiência, né? É o conjunto de edifícios, são as praças, são as calçadas, as pessoas diversas. Urbana de Aracaju é uma experiência muito diferente porque você acaba redescobrindo os cenários da cidade que você vive. Caminhos que você passa, você acaba descobrindo as histórias que ali aconteceram, os cinemas que hoje são lojas, as residências que hoje ocupam outras funções, e você acaba descobrindo uma história de uma sociedade que viveu, ocupou o espaço de uma outra maneira do qual ele é ocupado hoje. E você também acaba descobrindo personagens e pessoas que sentem falta daquela história, que sentem falta daqueles dias. A experiência foi bastante enriquecedora. Eu já tinha contato com a experiência moderna porque eu trabalhei numa pesquisa do LAPEN e foi inclusive com essa casa. Ela é bastante icônica porque tem esses pilotos vermelhos e está aqui na Ivo do Prado. E aí a casa é bastante permeável visualmente, acho que por ter essa questão da vista para o rio.
Ela tem alguns elementos muito interessantes, tem um espelho d'água que tem um formato ameboide, a escada da frente da casa também tem um formato orgânico e a escada principal que dá para o primeiro pavimento, eu acho que é bem diferente assim, das outras casas que tem aqui, dos outros exemplares de arquitetura moderna. Foi uma experiência única, pelo fato de eu nunca ter trabalhado com arquitetura moderna e ainda mais aqui em Aracaju, que eu não sou daqui e na minha cidade, na Bahia, não tem nenhum tipo de arquitetura desse conjunto. E essa casa daqui, ela foi bem interessante de ser trabalhada, porque eu e a professora Carol, a gente fez quase um serviço de arqueologia, tentando desvendar a planta dela, para poder fazer o levantamento. Foi minha primeira vez com experiência de patrimônio arquitetônico moderno. Eu sou do interior de Lagarto e eu não conhecia essa residência que eu estou trabalhando, que é o Pídio Teixeira. Particularmente, da primeira vez que eu passei por aqui, eu fiquei encantada, extasiada, meus olhos, poxa, que é isso? É uma casa diferente, o cobogó que é o fundo, a vegetação, a volumetria dela, é algo que encanta. Logo de primeira teve aquele amor à primeira vista. Fazer o levantamento cadastral e o redesenho merece destaque, visto que foi um misto de desafios e surpresas que me conduziram ao aprimoramento dos estudos, no sentido de voltar à residência para fazer novas medições, ajuste de cotas. Portanto, participar do projeto contribuiu para o meu enriquecimento acadêmico e futuramente aplicar os conhecimentos adquiridos profissionalmente. Foi um trabalho bastante gratificante vir fazer aqui na UCAP. Foi um trabalho um pouco diferente dos outros. A gente não conseguiu o contato da família, mas a gente conseguiu fazer um trabalho um pouco diferente aqui. Foi bem interessante porque eu nunca tive o contato assim com arquitetura nem moderna, nem colonial. Antes eu vim do interior, então esse contato para mim quase que não existia. E poder vir fazer isso aqui foi realmente gratificante mesmo. A importância da educação patrimonial é relembrar ao seu povo a importância de conhecer seu passado e sua história, seja através de narrativas orais ou da preservação de bens culturais, como os arquitetônicos. Foi muito importante estudar a arquitetura moderna em Aracaju, entender como esse movimento aconteceu nos pequenos centros, vindo dos grandes centros, e entender esse processo de desenvolvimento da cidade de Aracaju durante as décadas de 50 e 60 e essa modernização. E foi muito interessante essa extensão para entender esse processo histórico, tanto do ponto de vista histórico para o desenvolvimento de Sergipe, como da arquitetura moderna chegando e se espalhando pelo Brasil. Todo esse processo que envolveu a produção e a edição do documentário que eu fiz juntamente com a professora Carolina, apesar de trabalhoso, foi bastante enriquecedor para mim, porque eu tive a oportunidade de conhecer mais sobre a história da arquitetura moderna em Aracaju, entender como ela se deu, conversar com pessoas a respeito desse tema, conhecer mais as histórias dessas famílias, entender como essas casas foram construídas, em qual é o momento, como essas famílias viviam nessas casas e também entrar nessas residências. Então foi uma experiência assim, bastante única. O interessante de fazer esse projeto de extensão foi entrar em contato com as famílias, com tantas histórias. E foi muito curioso perceber que os construtores os proprietários dessas casas modernas falam, na verdade, de profissionais liberais que têm um certo arrojo para o seu tempo, que muitos deles vêm de famílias de origem humilde e constroem uma vida financeira aqui na capital e tem nessas casas de linhas modernas um reflexo desse espírito pioneiro. E outro lado interessante é a presença das mulheres dessas famílias na manutenção e na requisição dessas casas modernas. A residência dos Faro, por exemplo, a grande responsável pela espacialidade, pela forma, foi a esposa do Carlos de Menezes Faro, que exigia, que demandava aquela casa. Então, a presença das mulheres na demanda e manutenção dessas casas modernas é muito interessante de ser percebida.